está a ser impactada e também transformada. De que forma os países ibero-americanos estão a enfrentar o desafio da neutralidade carbónica? Qual é o papel que nós, enquanto consumidores e membros da sociedade civil, vamos ter que exercer em prol do futuro da energia? Em busca de respostas, o EVEX regressa para a sua terceira e maior edição de sempre, com a promoção de 2 eventos. O primeiro vai ocorrer dos dias 10 a 14 de outubro, num formato totalmente online e ao vivo. O segundo vai acontecer nos dias 29 e 30 de novembro, aqui na Reitoria da Universidade Nova de Lisboa. E vai reunir presencialmente aqui em Portugal os principais agentes da energia da Península Ibérica e da América Latina. Ao todo serão 7 dias de intensos debates, troca de conhecimentos, networking de alto nível, que junta líderes empresariais, decisores políticos, reguladores, investigadores científicos, estudantes e representantes de associações e outras entidades do setor da energia. Aceda a ivex.energy e viva a experiência IVEX em dose dupla. Esperamos por si. Boa tarde, estamos de volta com a programação do EVEX 2022. Estamos terminando hoje o nosso evento online, que começamos na segunda-feira, e nos dias 29 e 30 de novembro teremos a segunda parte do evento, o evento presencial em Lisboa, Portugal, na reitoria da Universidade Nova de Lisboa, reunindo os principais agentes dos mercados ibero-americanos de energia para discutir questões atuais e desafiadoras da transição e transformação energética. Gostaríamos de agradecer mais uma vez aos nossos inúmeros apoiadores institucionais. A Abracel, Universidade de Coimbra, a Eólica, Laboratório Nacional de Energia e Geologia de Portugal, Energy Connection, IBDE, a Brem, FGV Energia, entre várias outras. Também gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores. Patrocínio Diamante, Galp. Patrocínio Platina, ADN, Agência para Energia. Patrocínio Prata, Eletroenergy, EDP, Comerc Energia e Norte Energia. Patrocínio Bronze, Rolim Advogados e REN, Redes Energéticas Nacionais de Portugal. Antes de retomar a nossa programação, gostaríamos de exibir um vídeo que a nossa patrocinadora Diamante, Galp, enviou para os participantes do EVEX 2022. Sabia que somos líderes na geração de energia solar na Península Ibérica? Un negocio en crecimiento en comercialización de electricidad renovable y recarga de vehículo eléctrico. And a world-class upstream position. Mas as mudanças estão aí. As pessoas querem mais. Os nossos clientes exigem mais. E nós esperamos mais de nós próprios. Debemos tener claro nuestro propósito, hacia las personas, hacia la sociedad y hacia el planeta. Y el momento de actuar es ahora. La
Let's refresh our relations with society, communities, connecting through our commitment to improve lives. Vamos redefinir o nosso portfólio e reduzir a intensidade de CO2 da energia que produzimos e também a dos produtos que vendemos aos nossos clientes. Vamos recriar a forma como trabalhamos, capacitando as nossas equipes, acreditando que todos podemos atingir o melhor potencial. Vamos liderar o nosso setor a caminho de futuro onde protejamos o nosso planeta. Delight our customers. Re-energizing our talent and making Galp a great place to work. Let's regenerate the future together. Muito obrigado, Galp. Teremos agora o encerramento da experiência Energy Virtual Expo Business, com o tema Abertura Total do Mercado de Energia Elétrica no Brasil, do atacado ao varejo. Essa sessão terá como orador Rodrigo Ferreira, que é presidente executivo da Abracel, como debatedores Gustavo Manfrim, que é chefe da assessoria econômica do Ministério de Minas e Energia do Brasil, Marcelo Loureiro, que é conselheiro da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, e terá como moderador e também debatedor Paulo Tarso, que é diretor de comercialização de energia da Galp Brasil. Olá, Paulo, tudo bem? Você me ouve? Boa tarde para os nossos amigos do Brasil, boa noite aí para os nossos amigos de Lisboa. Escuto muito bem. Podemos dar início, Caio? Sim, já escuto você bem perfeitamente. Só antes de passar definitivamente a palavra para você, gostaria de cumprimentar o estimado Rodrigo Ferreira, que está nos apoiando com a Abracel nesse evento, no EVEX Lisboa, na missão. Também gostaria de cumprimentar Gustavo e Marcelo, dar as boas-vindas a eles ao EVEX, e desejar que seja a primeira vez de muitas que vocês gostem da experiência e desejar também um excelente debate a todos. Com você, Paulo. Obrigado. Bom, Caio, obrigado. Mais uma vez, boa tarde, boa noite a todos. Primeiro, agradecer mais uma vez a experiência de participar aqui do EVEX. Esse é o meu segundo ano de participação como debatedor, moderador do evento. Mesmo antes de entrar para a Galp, já era um evento que a gente já apoiava, já entendia como um evento muito interessante aí, exatamente por tratar dessa integração energética ibero-americana. Mas essa edição certamente é especial para a gente, exatamente por dois motivos, basicamente. Primeiro, por eu atualmente estar aí como diretor de comercialização de energia da Galp no Brasil, que é uma empresa portuguesa, com raízes portuguesas, mas com uma presença muito relevante no Brasil, tanto no upstream, e agora com uma vontade de estar mais presente no desenvolvimento do mercado elétrico e de energia brasileiro. E participar desse envolvimento com boas ideias, participar desse desenvolvimento com investimento, sendo eficiente e efetivo comercialmente. E, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu acho que o segundo grande motivo e grande alegria que me traz a participar desse evento dessa vez é o tema que a gente está tratando nesse momento e nesse painel, que é quando a gente trata aí da abertura total do mercado de energia elétrica brasileiro. E aí, se vocês me permitem, os colegas, eu tenho alguns anos aí de setor elétrico brasileiro, inclusive como conselheiro da Abracel nos últimos 2 mandatos, nos últimos 4 anos, e a gente esteve muito perto aí dos agentes setoriais, e a gente sabe o quão grande foi a briga no bom sentido, as negociações, a gente mostrando valor de ter efetivamente um mercado aberto, um mercado competitivo. E esse ano a gente teve, numa mesma semana, 2 grandes notícias. Primeira notícia em 28 de setembro, ali, a portaria
50 do Ministério, né, que já estabeleceu que todos os consumidores do Grupo A, né, podem migrar para o Mercado Livre a partir já de janeiro de 2024. Né? E aí, agregando esses, se os consumidores tiverem a carga inferior a 500 kW e que quiserem migrar a partir de janeiro de 2024, tem que ser representados por um varejista perante a CCE, que é um pleito que a gente já vem conversando bastante também. E na mesma semana, o Ministério abriu aí a consulta pública para discutir a minuta de portaria que abre o mercado definitivamente para todos os consumidores de energia elétrica no Brasil. Né? A gente teve entre alguns pontos, eu acho que o destaque que eu vou puxar para a discussão ao longo do nosso bate-papo, que a gente tem, a partir de janeiro de 26, todos os consumidores, menos os residenciais e rurais, podendo migrar para o mercado livre de energia. E, a partir de janeiro de 28, todos os consumidores livres, sem exceção. Então, a gente entende e primeiro parabeniza aí o esforço dos agentes setoriais, do Ministério de Minas e Energia, de ter tomado esse importante passo para o desenvolvimento do mercado de energia brasileiro. E agora vamos ao debate. Eu acho que isso é o importante. Eu queria, primeiramente, passar a palavra para o Rodrigo, para que ele fale um pouco aí de quão grande é esse momento, né, Rodrigo? Rodrigo, apesar de estar há pouco mais de um ano aí na Abracel, é uma pessoa que defende o Mercado Livre há mais de 20 anos, desde que o Mercado Livre começou no mercado brasileiro. Ele vem defendendo o Mercado Livre, um grande parceiro do Mercado Livre ao longo das últimas décadas. E, Rodrigo, queria entender um pouco de você, quais os temas aí mais relevantes aí da Abracel em relação à abertura do mercado. Eu queria que você desse um overview aí de mercado para a gente, né? E depois pegasse esse tema, fizesse uma particularidade sobre o que está disposto na consulta pública em relação ao cronograma de abertura. Queria, por favor, que você desse um overview disso para a gente, Rodrigo. Obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado, Paulo. Bom, grande prazer estar aqui participando com vocês. Quero cumprimentar meu amigo Paulo, ao Gustavo Manfrim, e, no nome do Gustavo, parabenizar a todos do Ministério por estarem utilizando uma lei de 1995, a 9.074, e abrindo o mercado, e finalmente abrindo o mercado de energia elétrica. Quero cumprimentar também meu amigo Marcelo Loureiro, conselheiro da CCE, e agradecer ao EVEX, ao Caio, pelo convite para que a Abracel possa estar aqui com vocês. Mais do que isso, eu quero dizer que estaremos no EVEX presencial em Portugal nos dias 29 e 30 de novembro. E encorajo a todos a participarem também do evento presencial. A Abracel estará lá representando os comercializadores do Brasil. Teremos uma missão oficial da associação, com mais de 20 participantes, além das entidades convidadas. Então, quero fazer esse convite aí para que todos possam estar lá no dia 29 e 30 de novembro, também participando do evento presencial em Portugal. Acho que o Brasil, Paulo, é um país muito grande. A gente está aqui com problemas enormes e temos uma matriz muito diversificada e vários desafios para resolver, o que acaba, muitas vezes, nos isolando, né? A gente acaba aqui tratando de forma muito individualista os nossos problemas, quando o mundo vive, muitas vezes, problemas semelhantes. Então, saindo um pouco do nosso dia a dia e ir para Portugal, conhecer um pouco do MIBEL, que é o mercado ibérico de energia, envolvendo Portugal e Espanha, com certeza vai enriquecer muito a nossa visão sobre mercado e vai oferecer uma oportunidade para que possamos trazer novas ideias e oxigenar alguns debates aqui no Brasil. Eu queria, Paulo, a pedido aqui do EVEX, fazer uma rápida apresentação, certo?
contextualizando aqui alguns temas relativos à abertura. Vocês estão vendo bem aí a apresentação? Perfeito, Rodrigo. Estamos sim. Ótimo. Então, primeiro, quero mostrar para vocês assim, um pouco onde é que nós estamos, né? Então, hoje o Mercado Livre no Brasil... Rodrigo, desculpa, ele não está em modo apresentação para a gente está vendo o Power... Isso, perfeito, só para você... Maravilha. Obrigado, Paulo. Bom, hoje o Mercado Livre, diferentemente de Portugal e Espanha, aqui no Brasil, ele é acessível a apenas uma parte dos consumidores, basicamente aos consumidores atendidos no grupo A, de alta tensão, e com demanda contratada superior a 500 kW. Hoje, esse mercado, ainda que restrito a essa classe de consumidores, ele já representa 38% do consumo. É um mercado que vem crescendo a passos largos a cada ano. Hoje, esses 38% de consumo estão alocados a aproximadamente 30 mil unidades consumidoras, tá certo? Sendo 1.200 consumidores livres e 9.200 consumidores livres especiais, que aqui no Brasil são consumidores que só podem comprar energia gerada por fonte renovável incentivada, solar, eólica, PCH, biomassa e resíduos sólidos. Houve um aumento de 18% no número de unidades consumidoras nos últimos 12 meses, e um aumento de 11,7% no consumo desses últimos 12 meses. Portanto, é um mercado que ainda, vivenciando, como todos os mercados, a crise pós-pandemia, enfim, a retomada da economia, é um mercado que ainda assim vem crescendo a passos largos. Bom, vamos passar direto para o movimento que o Paulo Tarso mencionou. Nós estamos hoje vivendo um momento de muito entusiasmo no Mercado Livre, basicamente pela edição da portaria do MME, do Ministério de Minas e Energia, a portaria 50 de 2022, que abre o mercado para todos os consumidores da alta tensão. Essa portaria ela está amparada na Lei 9.074 de 1995. Essa lei, ela permite ao poder concedente, no caso, o Ministério de Minas e Energia, abrir integralmente o mercado 8 anos após a promulgação da lei. Esses 8 anos, importante ser dito, eram exatamente o tempo que, em 1995, se considerava mais do que necessário para que o mercado pudesse aperfeiçoar e criar os mecanismos necessários para que a abertura pudesse ser equilibrada. Em 2001, tivemos aí um racionamento de energia, seguido de um novo governo, que criou um novo marco legal com uma figura mais centralizadora por parte do Estado, sobretudo na expansão e na aquisição de energia, colocando, portanto, a abertura do mercado em banho-maria. E agora o Ministério de Minas e Energia vem promovendo de forma sistemática e ouvindo o mercado um cronograma de abertura. Portanto, teremos aí, em janeiro de 24, já amparado pela portaria 50, a abertura para todos os demais consumidores do Grupo A. A título de exemplo, hoje o mercado é acessível, sem considerar comunhões de carga, para todos os consumidores que gastam, em média, R$ 150 mil por mês de energia. Com essa abertura, nós permitiremos que todos os consumidores que tenham contas a partir de aproximadamente R$ 10 mil e atendidos em alta tensão possam fazer parte do Mercado Livre. Isso é um choque na economia brasileira, isso pode nos levar a aproximadamente 46% do mercado. Nós estamos introduzindo o direito de liberdade a 106 mil unidades consumidoras, com um consumo estimado da ordem de 3,6 gigawatts médios. É importante dizer que esse movimento feito agora pelo Ministério não é um movimento unilateral e arbitrário por parte do Ministério, muito pelo contrário. Como eu disse, desde 1995, a abertura do mercado é uma realidade no Brasil, todos os temas estão mapeados, todos os temas necessários para que a abertura possa acontecer de forma equilibrada, com respeito aos contratos e com segurança jurídica, são conhecidos, já foram estudados, e não por menos
a consulta pública 731, realizada pelo Ministério de Minas e Energia, para embasar a decisão da abertura do Grupo A, teve o apoio expressivo, quase que unânime, de toda a cadeia do setor elétrico. Foram quase 70 contribuições, e todas muito orientadas e concordando com a abertura do mercado. Isso é muito importante ser dito. Aqui no Brasil, nós temos um desafio em realizar essa abertura, na medida em que o modelo de expansão dos últimos 20 anos se baseou basicamente na compra centralizada de energia por parte das distribuidoras em contratos de longo prazo, acima de 20 anos, 30, 35 anos de contrato, de tal forma que hoje existe um portfólio já contratado para atender a esse mercado. Então, é importante que a gente consiga abrir o mercado, quer dizer, tirar desse ambiente atendido hoje pelas distribuidoras consumidores, sem deixar com as distribuidoras um volume expressivo de energia contratada por longo prazo. E hoje vivemos uma oportunidade. Hoje, temos aí, com a capitalização da Eletrobras, que é um grande player brasileiro, nós estaremos liberando desses contratos de longo prazo aproximadamente 6,5 GB de energia da Eletrobras. E temos também o término de diversos contratos térmicos, totalizando mais 2,5 GB. Então, vivemos hoje e nos próximos anos uma janela de oportunidade para que a abertura do mercado possa ser feita sem gerar sobre a contratação das distribuidoras, que foram obrigadas por lei a comprar energia para atender a esses consumidores que agora passam a ser livres em contratos de longo prazo. Então, além da CP 50, que já determina, isso já é uma realidade, está posta em janeiro de 24, todo o restante do Grupo A passará a ter acesso ao Mercado Livre. Na semana seguinte da promulgação da portaria, o Ministério abriu uma nova consulta pública, agora a consulta pública 137, que prevê a abertura do mercado para todos os consumidores de energia elétrica, não apenas os consumidores do Grupo A, mas também os consumidores atendidos em baixa tensão. O cronograma sugerido pelo Ministério, que tem como base estudos realizados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, o Marcelo Loureiro, conselheiro da Câmara, está aqui presente nessa live, hoje vai poder falar um pouco mais disso, tenho certeza, é um cronograma que aponta a abertura do mercado de baixa tensão em janeiro de 26, à exceção dos consumidores rurais e residenciais, que poderiam migrar para o Mercado Livre a partir de janeiro de 2028. Agora, é importante dizer, Paulo, o mercado já está aberto, tá certo? Hoje nós temos aqui no Brasil a micro e mini geração distribuída, solar fotovoltaica, na modalidade de geração remota, de tal forma que um consumidor pode, assinando um papel, sem fazer investimentos ou sequer oferecer infraestrutura on-site para a instalação de placas, acessar créditos de geração fotovoltaica distante do seu consumo, ainda que seja na mesma área de concessão. Isso é uma abertura de mercado. Hoje, procurando na internet, você encontra produtos para fazer essa migração. Na verdade, não é uma migração de mercado. O mercado de MMGD no Brasil, eu diria que é um subproduto do mercado cativo, porque para acessá-lo, o consumidor precisa necessariamente permanecer no mercado cativo, na medida em que o modelo adotado aqui é o de net metering, em que o consumidor insere excedentes na rede e isso retorna em créditos para ele usar nos 5 anos. Aqui não podemos vender excedente, não podemos usar uma série de artifícios inerentes ao Mercado Livre dentro desse ambiente de MMGD, de tal forma que é um subproduto do mercado cativo. E esse mercado hoje oferece para esse consumidor uma série de subsídios que são basicamente pagos por aqueles que não fazem a adesão à MMGD. Então, o mercado está aberto de tal forma que entendemos que a abertura para o Mercado Livre é um contraponto necessário para que o consumidor tenha mais de uma opção para encontrar essa liberdade, para deixar de ser um 100% cativo
ele hoje tem a MGD, e a gente acha que ter também acesso ao mercado livre é um mecanismo necessário como contraponto para esse movimento, sobretudo da geração remota. Bom, então, isso suporta, esse slide basicamente suporta o que a gente estava falando, e está muito focado aí nos subsídios, né, da MMGD. Aí um exercício que a nossa área técnica fez, se todo esse grupo A, Manfrim, que hoje está migrando em janeiro de 24, migrasse para a MMGD, isso traria um custo para os consumidores do mercado cativo da ordem de R$ 15,30 por megawatt-hora, em função dos subsídios existentes para a realização da MMGD. Se essa mesma migração ocorresse para o mercado livre, isso poderia ocasionar um custo de R$ 2,80, não apenas para o consumidor cativo, como o caso da MMGD, mas rateada entre todos os outros consumidores. Então, além de ser um contraponto importante para acirrar a competição é um instrumento fundamental para reduzir o custo da energia, também é um mecanismo eficiente para a redução do impacto de subsídios no setor elétrico. A gente, aqui na Bracel, vamos contribuir na consulta pública 137 com a abertura integral da baixa tensão em 26 e não de forma escalonada, como hoje está sendo colocado na consulta. Nós entendemos, e todos os estudos que nós estamos fazendo, e até destaco que estamos participando dos estudos para a consulta pública com apoio da Ernst Young, que é uma empresa reconhecidamente, uma empresa mundial com uma atuação reconhecida no mundo inteiro em relação à abertura de mercado e que já estudou esse assunto em diversos países. Então, temos muita segurança que é possível abrir toda a baixa tensão, sem essa separação 26 e 28, mas toda a baixa tensão em janeiro de 2026. Portanto, aí quero aí de novo parabenizar o Manfrim e toda a equipe do Ministério. Em uma semana, nós tivemos um avanço que não ocorria em 2 décadas no setor, com a CP 137, com a portaria 50. Tá? A gente defende aqui na Bracel, até escrevi um artigo, Paulo, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, foi publicado no canal Energia. A gente faz uma brincadeira, né, com os namorados preocupados e os noivos comprometidos. Né? A gente faz aqui uma defesa, é fundamental estabelecer um cronograma para a abertura. É um noivado. Né? Na minha época, pelo menos, eu tenho aqui uns cabelos brancos, a gente ficava noivo como parte de um planejamento. Eu mesmo fiquei noivo por 3 anos e defini um planejamento para que eu pudesse, então, finalmente me casar, né? Formar, encontrar um apartamento, arrumar um bom emprego. Então, a data era importante porque gera uma pressão para que a gente tome providências efetivas para atingir um objetivo, que é aquela data do casamento. E é isso que a gente está fazendo agora, estabelecendo uma data, né? Não é amanhã, né? No melhor dos casos, seria em janeiro de 26, ou na proposta inicial do Ministério, em janeiro de 26 e janeiro de 28, portanto, um tempo mais do que necessário para qualquer ajuste regulatório ou legal, até que possa ser necessário para uma abertura estruturada, para uma abertura equilibrada, com respeito aos contratos e segurança jurídica. Mas, da mesma forma que nós temos aí os noivos comprometidos que aceitam marcar uma data, nós temos os namorados preocupados. Né? Todo mundo conhece um namorado preocupado, aquele que enrolou a namorada por muitos anos, que defende que antes de marcar uma data é preciso resolver todas as questões para ter um casamento equilibrado. Isso é uma bobagem. A gente precisa, sobretudo no setor elétrico nacional, que se acostumou a ter discussões muito longas sobre todos os assuntos, a gente precisa ter uma data como instrumento de pressão para que possamos nos movimentar e atingir um objetivo específico. O Mercado Livre não é novidade no mundo todo. A gente tem alguns marcos aí, por exemplo, em Portugal, 100% livre desde 2004, no Texas, 99, no Reino Unido, 99. Então, portanto, lá em 95, quando a gente editou a Lei 9.074, nós estávamos perfeitamente alinhados
com os movimentos de modernização do que hoje nós chamamos de mercados modernos, tá certo? Estamos atrasados aqui no Brasil, todos os países e as regiões marcadas em cinza todas as regiões marcadas em azul estão mais avançadas do que o Brasil, então a gente percebe aí a localização dos mercados que estão mais modernos do que o nosso. Tá? E Mercado Livre, só encerrando minha apresentação, Mercado Livre é concorrência, né? É liberdade para mudar sempre. É entrar num site como vocês fazem aí em Portugal, Espanha, e escolher o produto que mais aderente com as suas necessidades, o produto que melhor se adapte ao seu interesse, né? Mercado Livre é poder escolher, por exemplo, a fonte de geração. E aí tem um produto da Galp, né, que aqui está representada pelo Paulo Tarso, que mescla fornecimento de energia renovável com eletricidade e gás natural, com combustível, com carregamento de carros elétricos, enfim. Mercado Livre é isso tudo. É isso que a gente quer oferecer para o Brasil. Acessoriamente, a gente acha e a gente percebe que o Mercado Livre, pela redução de custos na compra de energia, vai causar aí um impacto muito significativo na economia. A gente calcula em aproximadamente 210 bilhões de reais economizados e, portanto, reinjetados na economia até 2035. Uma geração de 640 mil novos empregos, justamente motivados por essa reinjeção de 210 bilhões de reais na economia, e energia deixa de ser um fator de pressão tarifária para ser um fator de redução na inflação de aproximadamente 0,61% no IPCA. Bom, era isso, Paulo, que a gente tinha para colocar, tá? Para servir aí de pano de fundo para as nossas discussões aqui. Obrigado. Rodrigo, eu que agradeço. Eu anotei alguns pontos aqui bem relevantes na sua apresentação. Primeiramente, agradecer a referência aí à Galp, como a empresa realmente está aí com produtos diferenciados, produtos para o cliente final na Europa. Eu acho que a palavra importante, dois pontos importantes que você colocou aí. Então, Mercado Livre é competição, é deixar as melhores empresas competirem para atender melhor o cliente final. Isso é extremamente importante. Falar um pouco da Galp aqui, a gente está se preparando, investindo no Brasil com usinas eficientes, com um time comercial bastante proativo e preparado, para a gente participar dessa expansão, trazendo um pouco dessa expertise, um pouco desses mecanismos de mercado que a gente já conhece na Europa para o Brasil. E o outro ponto que eu achei extremamente relevante que você tocou é exatamente a janela de oportunidade que a gente tem agora. Eu acho que, mais uma vez aqui, eu acho que a gente tem, toda vez que a oportunidade que a gente puder de agradecer aí o movimento do Ministério, a gente efetivamente tem que agradecer. Uma semana, dois eventos como esses são realmente, sei lá, a semana histórica do Mercado Livre. E como você falou em janela de oportunidade, a gente tem aí a possibilidade de ter contratos legados muito baixos. E o outro ponto importante que você levantou foi exatamente o ponto de que, de certa forma, o mercado já está aberto quando você coloca na conta a mini e micro geração distribuída. E hoje em dia tem, de certa forma, uma reserva de mercado, vamos dizer assim, não sei se a palavra é muito forte, mas eles conseguem acessar consumidores que as demais empresas não conseguem acessar. Então, eu vou passar agora a palavra para o Marcelo e pedir, Marcelo, que você é o conselheiro da CCE que estava com essa frente de abertura de mercado como sua responsabilidade dentro da Câmara de Comercialização. Queria que você comentasse para a gente basicamente dois pontos. Assim.
O primeiro é como é que a CCE está se preparando para essa nova fase do Mercado Livre, que a gente vai eventualmente pular de 20 mil agentes, vamos falar em grandes números, para 50 mil, 100 mil, e qual é o papel do varejista nisso tudo. E importante também aí pegar um pouco do gancho do que o Rodrigo falou, a gente teve essa consulta pública onde o Ministério refletiu um pouco o estudo que a CCE fez dessa abertura escalonada, e o que a gente fez na outra mão é o PL 414, que tinha uma previsão de abertura do mercado em 42 meses, o que isso resultaria no início de 2026, o mercado está efetivamente livre para todos os consumidores brasileiros, né? Então, queria entender um pouco o que está, eventualmente, o que a CCE viu de diferente para propor um cronograma diferente do que a gente, assim, se esperava dentro do o que já estava, de alguma forma, conversado dentro do 414, em complemento à primeira pergunta dessa nova fase aí do Mercado Livre, de mais clientes e interação com os varejistas. Marcelo, por favor. Obrigado, Paulo. Não posso deixar de agradecer também a organização da EVEX. É um prazer estar aqui com vocês. Como o Paulo falou, eu conduzi esse tema de abertura do mercado dentro da CCE. Então, é realmente um prazer estar aqui por causa disso, mas também me é um tema muito caro, um tema muito especial. Eu sou uma pessoa que tem uma tendência liberal. Eu acredito que quando a gente tem possibilidade de escolhas, vai ter uma opção, talvez por preço, talvez porque o produto é mais interessante para mim, mas vai ter um produto nessa conjunto de opções que é mais adequado para mim, eu vou sair mais satisfeito do negócio que eu fiz. Então, tem essas questões. E tem uma terceira questão também, é um evento ibero-americano, né, ibero-latino-americano. Eu sou meio português e meio brasileiro, então é um outro prazer estar aqui com vocês. Me sinto em casa. Paulo, nós também fomos pegos na CCE com muita alegria em relação a essas duas consultas públicas. Eu acho que é um passo importante que o país está tomando. São passos importantes, né? Não é só um, são alguns. Eu acredito que é um caminho que é uma questão de tempo mesmo a gente fazer, a gente abrir o mercado. Não tem volta. Não acredito que seja uma coisa que vai e volta, a gente vai dando passos para frente e é assim. Claro, tem algumas questões que a gente tem que olhar com alguma atenção, não que sejam empecilhos para a abertura do mercado, mas a gente tem que olhar com alguma atenção para que a abertura do mercado aconteça da forma como que a gente imagina, né? De forma fluida, saudável e não hajam barreiras. Você citou aí uma questão de quantidade de unidades consumidoras na CCE. Hoje a gente tem 30 mil, que são exatamente esses 30 mil do Mercado Livre. Basicamente quase todo o Mercado Livre está no atacado. E a gente tem uma preocupação muito grande em relação a consumidores que querem ir para o Mercado Livre, mas eles acabam não vindo para o Mercado Livre, ou até poderão vir, mas logo vão se dar conta que não foi uma boa escolha, por conta dos custos de transação que existem no atacado. É caro estar no atacado, você precisa contratar consultorias para fazer projeção de preços, você tem que ter equipes. Os consumidores que estão na CCE lidam bem com isso, mas consumidores menores, talvez da baixa tensão, menores ainda, eles podem não ver interesse, não achar interessante estar no atacado. Então, a gente precisa realmente do varejo, Paulo. Você tem toda a razão. O varejo, ele é um ponto importante. Alguns consumidores discutem sobre a necessidade do varejista, mas é que, na verdade, se o consumidor pequeno, ou não pequeno, né, talvez o que não tem interesse em investir em equipes para lidar com o mercado de energia, se ele vier para o atacado, ele possivelmente vai se ver metido em alguma confusão.
Ele vai perder prazos, vai ser desligado, ele vai ter problemas. Tá? Você precisa de uma equipe para lidar com o mercado atacadista. Então, o mercado varejista ele serve para atender esses consumidores menores que não querem investir em equipes ou não querem contratar consultorias, talvez não tenham nem equipe para ler os relatórios de consultoria de preços, por exemplo. Então, eles vão para o mercado atacadista, onde o comercializador atacadista simplesmente coloca uma série de produtos à escolha do consumidor e ele compra um pacote fechado. É como a nossa relação hoje com a distribuidora. A gente simplesmente está ali dentro, a gente não precisa se preocupar com garantias financeiras, com projeção de preço, a gente não se preocupa com nada disso. Então, para esses que não querem se preocupar com nada disso, o varejo é o caminho. E, Paulo, eu acredito que o varejo é a palavra da vez. É a nossa fatia do mercado que a gente vai olhar crescer daqui para frente. A gente já viu crescer em quantidade de unidades consumidoras, tá? Já vimos até consumidores que estavam no ambiente livre, no atacado, indo para o varejo. Já aconteceu, a quantidade de comercializadores varejistas aumentou bastante ao longo dos últimos 2 anos. Então, me parece que está todo mundo se preparando para um momento de uma migração mais forte. Tá? Então, esse tipo de coisa, Paulo, a gente precisa dar uma olhadinha, né? Tem alguma coisa que a gente pode fazer para melhorar a comercialização varejista? Bom, a ANEEL está preparando uma consulta pública justamente para discutir essa questão. Tem uma outra questão que ela fica fica escondida, né, nos agentes, que é a medição. Hoje a gente tem um processo de medição e verificação de erros nas informações de medição que ele funciona muito bem para o atacado. Para o varejo a gente tem dúvidas. Tá? A gente consegue talvez aumentar a quantidade de unidades consumidoras na CCE, tendo suas unidades consumidoras, seus medidores representados na CCE, talvez até 200 mil unidades consumidoras. A gente lida bem ainda, talvez, com a alta tensão, com a baixa tensão, não temos mais como seguir em frente. Então, a gente está discutindo também a agregação de medição. E eu diria, por fim, Paulo, outra coisa que precisamos é o suprimento em última instância, que é uma preocupação com o próprio consumidor e também com a distribuidora, quando o consumidor perde seu fornecedor. Ele não pode simplesmente continuar consumindo a energia da distribuidora e ele também não pode ser desligado, já que ele não tem um fornecedor. Alguém poderia falar, desliga ele, mas não é bem assim que as coisas funcionam na vida real. Então, a gente precisa regular esse suprimento em última instância, que está lá na proposta do Ministério, e que nada mais é do que uma regulamentação. A proposta do Ministério que está em linha com a proposta da CCE, é simplesmente a distribuidora recepciona, mas com uma regulamentação focada para o atendimento do consumidor nessa situação. Não se confunde com os outros atendimentos que a distribuidora faz por várias razões. Tá? Paulo, eu diria que essas 3 questões são as nossas preocupações da vez. Para elas, estamos discutindo com a ANEEL, com o Ministério, e acreditamos que a gente consegue lidar com essas questões de uma forma relativamente rápida. Ano que vem, possivelmente, já teremos coisas bastante encaminhadas em relação a isso. Tem uma terceira questão, que é os contratos legados das distribuidoras. Tá? Claro, mesmo que as migrações não sejam tão rápidas a ponto de gerar sobrecontratação, de qualquer forma, é saudável que as distribuidoras tenham mecanismos bastante ágeis e saudáveis para elas fazerem a gestão do seu portfólio. Então, de uma forma ou de outra, é importante a gente lidar com essa questão. Essa questão está sendo lidada na CCE pelo conselheiro Marco Delgado, que é bastante competente, né? Tem uma visão muito boa das distribuidoras e a gente está lidando com tudo isso. Então, Paulo, eu diria que a gente tem sim mapeadas todas as questões que acreditamos que estão relacionadas com a abertura do mercado e acreditamos que a gente está dando passo nelas também. A gente está fazendo ao mesmo passo que está tendo essas consultas públicas do Ministério. Então, a gente está todo mundo atacando e indo para frente. Paulo, eram essas perguntas, né? Obrigado, Marcelo. Eram essas, só complementando um pouco. Concordo com você, a importância do papel do varejista. Mais uma vez, eu acho que o varejista ele vai ter que ser um varejista, não como a gente está acostumado a escutar no setor elétrico como um agregador de carga, mas efetivamente uma empresa
que vai assumir riscos, que vai customizar produtos, que vai ter produtos de prateleira, que atendam às necessidades do seu mercado consumidor e vai competir por esse mercado. Mais uma vez, a palavra-chave é a competição, né? Agora vou transferir finalmente a palavra para o Gustavo Manfrim, que é o chefe da assessoria especial de assuntos econômicos do Ministério. Manfrim, eu acho que a pergunta, eu acho que mais interessante para a gente escutar do seu lado imagina agora, como o Rodrigo falou também, que a energia deixe de ser uma pressão por inflação e comece a ser um instrumento exatamente para você ir na outra mão, né? Como é que você aí, no Ministério de Energias, aí, focado nos assuntos econômicos, como é que você vê o impacto para a economia do Brasil das propostas aí, efetivamente da portaria que saiu e da consulta pública que está aí para a gente discutir a abertura do mercado? Por favor, Manfrim. Bom, obrigado, Paulo. Primeiramente, boa tarde aí para todos, para o Paulo, para o Rodrigo, para o Marcelo, agradecer pelo convite neste evento. Paulo, acho que a abertura dessas consultas públicas, a publicação da portaria para abertura do alta tensão, ela vai no sentido de uma diretriz muito clara do nosso ministro Adolfo Saxida, que é uma prioridade absoluta aí aos consumidores, ao bem-estar do consumidor, à situação do consumidor, ao poder de escolha dos consumidores, né? Então, de fato, após o nosso cronograma, ela vai representar uma chance dos consumidores terem acesso a uma energia mais barata, fazerem suas escolhas de acordo com suas preferências, a adaptarem os seus perfis de consumo, né? A gente já tem o exemplo aí de longa data no Brasil da próprio setor de telecom, né? Como foi um processo universal praticamente, que teve de um serviço para acesso amplo aí da população. Então, de fato, a via da competição, do aumento da competitividade e com essa maior autonomia e empoderamento dos consumidores, ela de fato leva a uma tendência, né, de queda de preços, mas talvez mais importante seja até a própria maior renda ali disponível para os consumidores, mais dinheiro no bolso ali, principalmente dos consumidores de menor renda, né? Então, de fato, a gente tem grandes expectativas, inclusive para a geração de riqueza no Brasil, de novos negócios, de novos modelos de negócios também, né? É um amplo espectro aí que se abre com essa abertura. E, de fato, vocês observam, né, que a gente primeiro publicou a abertura do alta tensão com início em 2024, o baixa tensão não residencial 26 e o residencial em 28, até muito com esse intuito de ter uma precaução, de ter uma cautela quanto aos efeitos aí possíveis no setor elétrico, haja vista que a gente carrega, de certa forma, ali um legado aí de algumas ineficiências alocativas, algumas distorções presentes no sistema, que é claro, a gente tem que olhar para frente e trabalhar como corrigi-las. Então, várias das discussões que temos hoje no setor elétrico, elas convergem para esse mesmo objetivo, né? O objetivo da abertura, o objetivo de reduzir distorções, de ter neutralidade tecnológica e propiciar, transferir esses benefícios aí para a população. Então, veja, a gente
Houve, às vezes, alguns segmentos dizerem sobre impacto, sobre que problemas que vão ocorrer ou que podem ocorrer, mas a gente tem feito, logicamente, a gente até poderia ser mais ousado e fazer um cronograma mais apertado, um cronograma mais antecipado. Mas justamente por esse princípio da precaução, da cautela aí, e de que não haja impactos aí para outros segmentos de consumidores, que esse cronograma, ele para o consumidor de baixa tensão, ele está mais lá na frente, né, em 2028, por conta disso, essa abertura escalonada. E veja, algumas das coisas, né, o próprio Marcelo comentou, o Rodrigo, acerca de sobrecontratação, por exemplo. A gente tem já contratado, já tem já legalmente previsto, contratualmente já assinada, a descotização da Eletrobras, um montante importante aí de energia. A gente tem trabalhado aí em modelos e possibilidades quanto à própria energia de Itaipu, né? Cujo tratado agora tem um vencimento em 2023 e passa a se abrir uma nova discussão sobre o novo modelo, novas possibilidades. Então, também nessa linha de não haver sobrecontratação, também se coloca como uma oportunidade, né? Entre outros fatores aí, outras possibilidades que temos estudado também. A própria questão dos efeitos da migração, poderem gerar alocações de subsídios e impacto na CDE, a gente também se questiona, né? Mas com qual base de comparação a gente faz, haja vista que você já tem um movimento forte de migração para a GD, né? E a própria GD, comparada com uma eventual migração para o Mercado Livre e que essa compra seja por fontes incentivadas, um patamar também diferente ali de incentivos que cada uma dessas estruturas aí, dessas possibilidades traz, né? São patamares diferentes de subsídios, né? Então, mas a despeito disso, também é importante dizer que o Ministério ele apoia o projeto de lei 414, que traz, já por meio de lei, importantes questões aí já para antecipar esses efeitos que são colocados, essas possibilidades aí de haver de efeitos que pudessem aumentar custos. Não é essa a nossa visão. A gente tem uma convergência aí no que se refere ao processo de abertura, trazendo benefícios líquidos aí para a sociedade, mas aí, voltando, sempre importante tratar de cada um desses impactos na linha de fazer projeções, de mapear. Acho que aqui a gente tem a possibilidade, a gente tem aqui quadros técnicos que conhecem muito bem esses cenários, que sabem fazer contas, vamos dizer assim, né? E temos, logicamente, nossa parceira aí de longa data, a CCE, sempre estamos interagindo, sempre estão nos dando informações, subsídios e projeções ali, num trabalho bastante parceiro ali para a gente conseguir, né, ter tudo mapeado, ter todos esses efeitos bem identificados e tomar as medidas adequadas para que esses possíveis efeitos adversos não ocorram. Então, a gente está bem assim alinhado com esse processo, né, de abertura, sem os impactos e várias frentes abertas aqui, e cada uma delas muito preocupadas com esses pontos. E nessa linha também a gente tem outras questões, né, abertas aí para regulamentação. Eu acho que existe sim
maturidade assim em várias questões. Talvez a gente esteja no momento ali de empacotar ou de levar uma reta final aí de tudo que já foi discutido. Marcelo também é testemunha aí e é um coordenador aí da frente de abertura em que, por exemplo, como você citou, a questão da regulamentação de um supridor de última instância, né? A regulamentação de um agente varejista e de um agregador ali de medições, questões de gestão de portfólio, mecanismo de gestão de portfólio, entre outros, eles vêm ali de um processo já de alguns anos já sendo discutido, né? Então, a gente está nesse momento de colocar em curso e, como eu disse, empacotar um pouco todas essas ideias. E, enfim, acho que fechando aqui, acho que pegando um pouco do artigo que o Rodrigo escreveu, acho que é tão direto quanto dizer assim, olha, para a data chegar, você tem que marcar a data. Então, a gente marcou essa data e agora ela vai chegar e nós estamos nesse processo de fazer todos os preparativos e tratar da maneira mais adequada, sem impactos aí aventados, sem números astronômicos aí, como de impactos negativos, que a gente acha que não existem, vamos dizer, a gente tem contrapontos para isso, e sim de impactos positivos aí para toda a sociedade. Acho que é isso. Paulo, obrigado aí. Bom, Gustavo, mais uma vez, muito obrigado pela sua explicação. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente, nos últimos anos no mercado livre de energia, a gente teve uma série de iniciativas. Eu acho que com essa semana aí da lei da consulta pública, da portaria da consulta pública, a gente começou efetivamente a trabalhar nas acavativas para a gente efetivamente ter um mercado livre, efetivamente livre para todos. Queria pegar um gancho, e aí nós estamos beirando as 3 horas aí da tarde aqui no Brasil, 7 horas da noite aí em Portugal, ainda temos mais 15 minutos aí de bate-papo entre a gente, então já queria fazer mais uma rodada e a gente eventualmente já tecer as considerações finais. A gente, mais uma vez, vou insistir no tema do cronograma, em que a gente tem um ponto relevante que tanto você, Gustavo, quanto o Marcelo levantaram, dos estudos a serem realizados, propostos, realizados, para a gente tratar desses temas que circundam efetivamente o cronograma, né? Realmente, uma vez que você marca a data chega e esses problemas têm que estar resolvidos. Isso é um ponto. Por outro lado, e aí vou falar um pouco também da minha experiência na Bracel e no mercado, alguns desses pontos a gente já discutiu algumas vezes ao longo dos últimos anos, né? E aí, fazendo um contraponto aí, até na apresentação do Rodrigo, em que a gente, pegando da apresentação do Rodrigo, fazendo esse contraponto, acho que muitos desses pontos já foram efetivamente discutidos, resolvidos, e me parece, voltando lá no início lá da janela de oportunidade, que a gente tem efetivamente uma janela agora, a gente tem um mercado efetivamente aberto, mas voltado aí para a geração distribuída, que também, como o Rodrigo mostrou, quanto mais tempo a gente ficar com ela, parece que o impacto econômico no final vai ser maior, em relação a subsídios de quem efetivamente está na GD e quem ficar ali, né, ficar no final no mercado cativo. Então, eu queria voltar aí para o Rodrigo, exatamente para fazer aí dado que tudo que a gente comentou, Rodrigo, as suas considerações aí, as suas percepções, já ficou claro para a gente que a Bracel vai propor um cronograma em linha com a 414, que está aí, está sendo discutido ainda, né? E aí a pergunta se a gente tiver um cronograma, na visão da Bracel, se a gente fizer um cronograma que efetivamente o mercado estiver aberto para todos em 2026,
se você vê efetivamente algum impacto negativo ou algo que a gente possa temer com essa antecipação de cronograma de abertura. Rodrigo. Bom, Paulo, primeiro dizer que eu acho que o Ministério está corretíssimo, tá certo? Já está tratando o tema com muita responsabilidade, está tratando o tema com muita pluralidade, ouvindo todo mundo, abrindo consultas públicas com minutas de atos a serem tomados. Então, é só enaltecer, tá certo? Acho que um cronograma cuidadoso, com cautela, para uma consulta pública é o ideal, de fato, tá? Para que, eventualmente, as contribuições possam sinalizar para uma antecipação e não um adiamento. Então, eu acho que o Ministério está absolutamente correto na sua proposição. Agora, na Abracel, nós temos, você sabe disso, Paulo, foi nosso conselheiro por muitos anos, acho que ninguém estudou tanto esse assunto quanto a Abracel. A gente realiza estudos e análises sobre impactos da abertura há muitos anos, né? E estamos agora numa nova rodada, como eu disse, com o apoio da Ernst Young e de todos os associados. É importante dizer, Paulo, a gente tem feito reuniões semanais do nosso grupo de trabalho, que envolve todos os associados, e temos tido aí uma média de 200 participantes em cada reunião. Lembrando que a Abracel é a Associação dos Comercializadores, mas que nós temos nos nossos quadros de associados, são 103 associados, uma representatividade muito grande. Desde os comercializadores independentes, aqueles que se focam como business core efetivamente na comercialização, como os grupos de distribuição, os grupos de geração, os grupos de geração renovável ou térmicos, grandes consumidores, empresas de gás e petróleo. Nós temos realmente uma pluralidade muito grande e estamos usando essa pluralidade para sustentar as nossas análises em prol de uma abertura que, para nós, é fundamental que seja equilibrada para todos os partícipes do mercado, não pode deixar custos para ninguém, nem para as empresas de geração e distribuição, os comercializadores, e tampouco para os consumidores cativos e todos aqueles que coabitam o mercado, tá certo? Que uma abertura que tenha segurança jurídica, tá? E uma abertura que respeite os contratos. Então, esses três pilares são fundamentais dos nossos estudos. E vamos, na nossa contribuição, sinalizar e reiterar o nosso cronograma de janeiro de 2026, motivado por essa janela de oportunidade, e aí, também como um contraponto para evitar que haja uma explosão desnecessária, né, das contas de subsídios geradas pela migração exclusiva da MMGD. Quer dizer, quanto mais a gente adia essa oportunidade para o consumidor migrar também para o Mercado Livre, maior fica essa conta gerada pelos subsídios da MMGD. Então, a antecipação, na nossa visão, tem um efeito reverso, tem um efeito inverso, tem um efeito de neutralizar algumas distorções no mercado que hoje existem, motivados por essa existência de subsídios. Então, Paulo, eu quero agradecer muito, eu acabei fazendo uma apresentação aí no início do painel, então, de tal forma que eu não quero me alongar e aí dar espaço para o Manfrim e para o Marcelo poderem fazer suas considerações aí com mais liberdade. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Mais uma vez, falar a alegria que é participar de um painel desse, que a direção já está tomada, né? A gente já está claro, já o caminho já está traçado, como o Manfrim falou, a data, e você falou no seu artigo, a data está marcada, e a gente está aqui discutindo só o como chegar, o como fazer esses movimentos, assim, não vou falar acessórios, mas esses movimentos adicionais que a gente precisa fazer para chegar onde a gente gostaria, realmente é uma discussão extremamente produtiva. Marcelo, dê esse seu espaço aí para você fazer suas considerações finais, agradecer também a sua participação, não só aqui no evento, mas o seu empenho aí nos últimos anos
como conselheiro da CCE que liderou esse tema aí dentro da Câmara de Comercialização. Queria que você fizesse aí suas considerações mais uma vez e desse o seu recado final aí da CCE em relação a esse tema da abertura de mercado nesse momento tão importante. Obrigado, Paulo. Bom, vocês conhecem a minha opinião, conhecem a opinião da CCE, né? A gente tem uma abertura contínua, sustentável e previsível. São os 3 pilares que nós defendemos e acredito que temos tudo para a gente conseguir fazer isso e atender esses 3 pilares. Eu só gostaria de lembrar aqui, com palavras finais, Paulo, teremos possivelmente, nos próximos meses, consultas públicas sendo tratadas no âmbito da ANEEL para lidar com essas questões de agregação de medição, suprimento em última instância. Então, fica atenção aí para todo mundo, para a gente acompanhar isso. E eu sei que tem alguns agentes que não gostam muito do conceito da agregação de medição. Talvez não seja o melhor conceito, talvez a gente tenha outros. Vamos discutir, eu acho que o momento é agora e o sinal que a gente recebe do Ministério pessoal, discutam isso porque está chegando perto. Então, além dessas consultas públicas, Paulo, tem o PL, né, o PL 414, que está no Congresso, e que ele é um grande pacote de temas que já foram bastante discutidos, já foram várias questões, preocupações foram colocadas. É um PL bastante enxuto e bastante moderno, e ele dá um contexto, dá uma condição de contorno para que tudo aconteça bem, não só a abertura do mercado, tem várias outras questões ali, mas a gente também gostaria de ver esse PL sendo encaminhado, porque realmente ele traz um outro ar para a gente, um ar um pouquinho mais moderno. Ótimo. É um ar um pouquinho mais moderno e que vai ser... Tudo ficará mais fácil com esse PL sendo convertido em lei. E é assim que eu termino, Paulo. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela discussão, foi muito bom, Paulo, ótimo moderador, parabéns. Obrigado, EVEX. Um abraço a todos. Obrigado, Marcelo, mais uma vez aí, colocando aí a importância e a postura da CCE nos últimos anos aí de discussão, com contribuição, né, efetivamente trazendo os temas que afetam o nosso mercado para a discussão no mercado, escutando os agentes e sempre aí no sentido de direcionar o mercado para o mercado mais competitivo. Gustavo, Manfrim, por fim, eu gostaria aí das suas considerações finais acerca do tema. O que você enxerga aí de próximos passos para a gente efetivamente estar caminhando, acelerando em direção a esse mercado mais competitivo dentro do mercado de energia brasileiro? Bem, Paulo, a gente abriu agora a consulta, mas de fato agora temos um longo caminho aí, temos muitas questões a serem tratadas, elas já estão mapeadas, aonde a gente quer chegar, claro, a gente já sabe, e os obstáculos aí também já estão bem mapeados. Estamos com algumas frentes abertas para tratar desses temas. Existem regulamentações feitas no âmbito da ANEEL, existem medidas aí no âmbito da CCE, então a gente tem mantido o diálogo, uma conversa intensa aí com todos esses agentes. Importante também ouvido os demais segmentos, recepcionado todo tipo ali de questão, estudado ali todos os números que são nos enviados e nos aprofundado sobre eles. Existe aí também na nossa linha aí também
o PL 414, como eu disse, tem o apoio do MME, seria muito interessante, muito desejável que ele pudesse ser votado aí, e que, de fato, ele traz aí respostas importantes para a abertura, mas, de todo modo, a gente procura não se ancorar absolutamente ou depender absolutamente deste PL. A gente trabalha, logicamente, em paralelo para tratar de todas essas questões, de avaliar os impactos e trazer um processo de abertura que não traga impactos negativos para nenhum segmento aí, como o Rodrigo disse, nem principalmente consumidores e, claro, todos os segmentos, geração, comercialização, as distribuidoras. Entendemos, inclusive, que a situação desses agentes, como, por exemplo, as distribuidoras, certamente vai estar muito melhor do que é hoje, com o processo de abertura, porque, de fato, se abre um leque de possibilidades aí de oferta de serviços e outras questões, outros serviços que eles podem também ter uma agregação de valor aí aos seus negócios, né? Então, estamos otimistas e com um otimismo aí muito focado aí em resolver as questões necessárias que temos pela frente. Então, mais uma vez, obrigado e parabéns pelo evento aí, a gente sempre está à disposição. Obrigado, Gustavo. Só reforçar aí mais um ponto, que a gente mencionou aí nas últimas rodadas, a gente falou da importância da portaria e da consulta pública no primeiro momento, das discussões, da gente trazer para a sociedade essas discussões por meio dessas consultas e audiências públicas. A gente falou que a melhoria, a abertura do mercado, ela tem que ser benéfica para todo mundo, sem deixar legados ou custos alocados de maneira incorreta. E aí a gente chegou na segunda rodada e a gente tocou no ponto do PL 414, que a gente, como os senhores reforçaram, disseram, acho que responde ou dá oportunidade para a gente responder algumas dessas perguntas. Então, eu acho que a gente é uma direção que a gente vem trabalhando também há alguns anos, né, pessoal, Rodrigo, e que a gente mantém aí a força junto ao Congresso, ao Senado, para a gente continuar o trabalho no desenvolvimento, na aprovação desse PL. Pessoal, mais alguma consideração? Rodrigo, Gustavo, Marcelo? Se não, vou devolver a palavra ao Caio e à organização do EVEX para a gente encerrar o nosso painel. Só agradecer, Paulo. Bom, então, mais uma vez, agradecer a participação, a oportunidade de nós estarmos juntos, reforçar aí o que o Rodrigo falou, dia 29 e 30 de novembro, teremos o EVEX lá em Lisboa, o EVEX presencial, com uma delegação, pelo que eu entendi do Rodrigo, super interessante, do Brasil, para a gente trocar bastante experiência, falar sobre o mercado de energia brasileiro, o mercado de energia ibérico, falar sobre a Europa, falar sobre hidrogênio, falar sobre todos os energéticos que a gente veio falando ao longo dessa semana, né, Caio? Mas aí de forma presencial, trocando experiências, de forma mais efetiva. Caio, deixo aqui meu agradecimento, meu parabéns mais uma vez pela organização do evento e passo a palavra para você. Espero que o painel tenha atendido vossas expectativas. Muito obrigado, Paulo. Atendeu demais. Gostaria também de agradecer pelos excelentes contributos, Rodrigo, Gustavo, Marcelo, ao Paulo também. Gostaria também de agradecer ao Bernardo e toda a equipe da Abracel por ter nos ajudado aqui a montar esse painel super especial. Tenho a certeza de que daremos continuidade ao debate desse assunto no EVEX Lisboa, também aprendendo com a experiência ibérica. E, pessoal, estamos nos encaminhando para o encerramento do EVEX 2022. Teremos agora, na sala da experiência Energy Virtual Talks, um painel super interessante também sobre eólicas offshore, como fazer dar certo, reunindo grandes nomes do setor.
Então, convido todos para se dirigirem para a sala virtual da experiência Energy Virtual Talks. E Rodrigo, Paulo e demais, Marcelo, Gustavo, nos vemos em Lisboa para continuar aqui esse debate. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Bom final de semana a todos. Igualmente.